Muito bem, já estou de volta, caros alunos do Universo do Mecânico. Agora sim, né? Agora vamos falar sobre ela, sobre a bomba elétrica de combustível, né? Ó, o Leandro Gordilho está perguntando sobre a amperagem da bomba, né? Vamos falar já já sobre esses detalhes, tá? Telinha de vocês. Temos o quê? A bomba elétrica, né? Mas, falando especificamente, temos o que aí? Um módulo de combustível, ou seja, um conjunto de peças chamado módulo de combustível, que vai dentro do tanque. Fácil acesso, né, por baixo do banco traseiro. Só que aí está completo. Nós temos aí, pessoal, ó, o sensor de nível do tanque. Temos a entrada e saída, né, o retorno relacionado à bomba ou canister, tá? Temos a bomba elétrica dentro desse copo. Temos um pré-filtro, pessoal, que não é só a tela, ele já é a base desse copo. Estão vendo, ó? Nós temos embaixo do módulo de combustível, né, uma parte plástica que encaixa e já com a tela. Então essa parte de baixo já é o pré-filtro, muito importante, né? Pré-filtro. Uma mangueira corrugada e um conjunto de molas, né, que permitem que o módulo de combustível faça esse movimento para facilitar a montagem e também, né, para casos de impacto no tanque não quebrar a bomba. Temos também o regulador de pressão na tampa, né, desse módulo de combustível, tá? E claro, a ligação elétrica, né? Estão lembrados? Os fios do meio, sensor, os fios externos, o próprio, né, a própria alimentação da bomba elétrica de combustível, tá? Então nesse aí nós temos um módulo completo. Ah, dá para trocar o refil da bomba? Claro que dá. Perfeitamente possível, né? Perfeitamente possível. Tá? Ou se troca o módulo completo ou se troca o refil. É muito, mas muito mais comum se trocar apenas o refil da bomba. É algo bem mais barato. Não é tão complexo, né? Dizendo assim, né? Não é tão complicado trocar e financeiramente também compensa, né? Vamos falar então sobre ela, sobre a bomba elétrica de combustível. Está dentro do copo do módulo de combustível, que está dentro do tanque, com acesso por baixo do assento do banco traseiro. Possui pré-filtro e tem as duas válvulas de segurança e de retenção do combustível. Então, pessoal, na bomba elétrica, mesmo no refil, né, nós temos na parte de saída, tá? Saída do combustível, a chamada válvula de retenção. O que é uma válvula de retenção? Permite que o combustível saia, mas ele não pode retornar. Tá? Chama-se válvula de retenção. Qual é a função dessa válvula de retenção? Ao desligar o motor, manter a linha de combustível pressurizada, ou pelo menos preenchida de combustível. Pessoal, se não fosse essa válvula de retenção, ali no biquinho de saída da bomba, sabe o que ia acontecer? Quando você desliga o motor, o combustível tende a ir para onde? Para o lugar mais baixo. O tanque está no lugar bem baixo do carro. Ele é mais baixo que a própria tubulação, mais baixo que o tubo distribuidor, que os bicos injetores. O tanque está lá embaixo. Qual é a tendência óbvia de líquido, no combustível, por exemplo? Ele ir para a parte mais baixa. Então, se não tivesse essa válvula, praticamente a tubulação, o tubo distribuidor, injetor, estaria vazio, praticamente vazio. Aí a primeira partida do dia seria bem longa, até ele pegar. Porque até pressurizar toda a linha, ó, demora bastante. Então essa válvula de retenção tem essa função de reter a linha, tá?
E a outra válvula, a de segurança, serve para quê? Para em caso de obstrução, entupimento, dobrou uma tubulação, para a pressão não bater lá em cima, nos 8, 9 bar, que poderia estourar alguma mangueira, por exemplo. Internamente, uma válvula abre e o combustível volta para o lado da entrada da bomba. Legal, né? Simples, mas bem eficiente. E essas válvulas estão aonde? Exatamente dentro da bomba elétrica de combustível. Se uma dessas válvulas estragar, não tem jeito, tem que trocar a bomba, né? Pelo menos o refil da bomba elétrica de combustível. Belezinha? Ainda no módulo de combustível, olha quem aparece aí por baixo do módulo de combustível, por baixo da tampa. Quem é? O regulador de pressão. Então, pessoal, temos o que aqui? Um componente responsável por manter a pressão conforme projeto da montadora. Onde está o regulador? Dentro do tanque, junto com a tampa do módulo de combustível. Não está mais no motor, né? Não faz parte mais lá da tubulação lá do motor. Regulador. Mantém a pressão do sistema conforme projeto. Que nesse caso, 4,2 bar de pressão constante. Pessoal, 4,2 é uma bela de uma pressão. Geralmente, de máxima, as bombas atingem 9, 8,5, 9. Poxa. Então, 4 de trabalho é um valor bem alto, hein? Bem aceitável. Tá? A vazão da bomba tem que ser medida sempre, né? Após o combustível estar regulado, né? Após o regulador, em 4,2. E tem que ser de, no mínimo, 700 mililitros em meio minuto, em 30 segundos. Tá? Então está aí a pressão do sistema e a vazão mínima. Pessoal, não é que tem que dar 700. No mínimo 700. Se der 1 litro, né? 1000 mililitros, 1 litro. Ótimo. Melhor ainda. Né? Tem que dar acima de 700. E aproveitem, eu estou fazendo esse teste, já testa a estanqueidade. Vê se o combustível não cai depois que desligar a bomba elétrica. Tá? Então é muito importante testar sempre pressão e vazão de combustível. Ok? Vamos lá. Quem que é esse carinha aí, ó? De plástico, né? O filtro externo. Um filtro super comum no mercado, usado em Agile, Corsa, Celta, Prisma, alguns Vectras, alguns Palio, Strada, Palio Adventure, né? Tem muito carro que utiliza esse sensor de nível. Qual é a ideia? Que o sensor de nível retém as impurezas. Que o sensor de nível também apresenta problemas, também tem obstrução. Mas principalmente, pessoal, o sensor de nível é uma peça que tem que ser feita a manutenção preventiva. Ou seja, entre 20, no máximo 30 mil quilômetros, troca o filtro. É o mínimo que se faz. Agora, sempre muito cuidado, pois a linha se mantém pressurizada mesmo depois de ter, né, sido reparado, né? Então, a linha de combustível tem que manter a pressão. Desligou o motor? Mantém-se pressão ainda. Tem que se trabalhar para que não perca a pressão. E claro, o filtro, quando começa a entupir, ele sobrecarrega a bomba elétrica. A bomba vai trabalhar mais quente. E aí que é perigoso a bomba ter uma fadiga, um desgaste e acaba queimando. Tá? Tem algo que muito aluno me pergunta, muitas pessoas me perguntam. Se eu andar só com combustível na reserva, isso vai prejudicar alguma coisa no motor? Pensem, pessoal. Se andar só na reserva, é o cliente dos R$5. Tá lá na reserva, tá acabando, opa, põe R$5.
roda, acabando, põe R$5. Ou R$10, né? Tanto faz. É o cliente dos 5 e dos R$10, tá? Essa prática, pessoal, de sempre trabalhar com o mesmo combustível, gera alguns problemas. Principalmente, tá? Filtro entupido. Principalmente isso. Então são itens que têm que ser verificados, solucionados. E esses, por exemplo, como filtro, é puramente preventivo, tá? Então o filtro entupido, ele provoca um aquecimento do motor, provoca, claro, uma fadiga, um desgaste na própria bomba, porque ele está entupido, não tem como a bomba empurrar o combustível, tá? Vamos aos comentários deste filtro externo. Retém as impurezas em sua malha de papel para que as mesmas não cheguem até os injetores, que são mais sensíveis. Devem ser trocados a cada 30.000 quilômetros. E quando obstruído, né, altera-se a vazão do cilindro. Né? Isso para quem faz vazão, né, testes de vazão. Você tem alguns testes feitos para quem faz academia. É algo parecido, né? Você faz o teste de vazão para saber se o filtro está entupido. Legal. É uma contraprova, né, do próprio defeito do carro. Ok? Não deixa de ser uma contraprova. Então está aí o filtro externo dessa linha. Bom, passará por uma tubulação plástica esse combustível até chegar aonde? Lá no compartimento do motor, no tubo distribuidor e os próprios eletroinjetores. Então temos aí na foto um tubo distribuidor, popularmente conhecido como flauta, né? E os injetores, né? Os eletroinjetores. Vamos aos comentários desse componente. Vamos lá. São a ponta do circuito onde temos a distribuição e o controle a ser injetado, controlado pela ECU através, né, do volume, do acordo, enfim, de acordo com o mapeamento do sistema. Então, quem define o TI, pessoal, quem? Quem define o TI são cálculos efetuados pela ECU. Mas você tem um padrão, pelo menos um mapa que o engenheiro fez isso na fábrica, na montadora. Então, é possível sim ter casos com panes e ter casos também, né, com falhas que nem indicam no sistema. Né? Tem que estar sempre atento a todos esses mínimos, mas mínimos mesmo, detalhes. Tá? Pessoal, aqui ó, nos eletroinjetores, esses carros, todos eles têm o imobilizador. O que o módulo corta quando não reconhece o imobilizador? Simplesmente corta o pulso dos 4 bicos injetores. É esse o corte que ele vai fazer. Vai cortar o pulso dos bicos. Tem até positivo nos bicos. Legal, chega positivo. Centelha, tem centelha. Só não vai chegar o pulso. Ou seja, chega tudo para poder funcionar, mas não funciona. Se eu desligar lá os bicos, colocar um simulador de bico, dou partida, ele pega, funciona com o simulador de bico. Funciona tranquilamente, tá? Porque o módulo só vai cortar o TI, o pulso dos bicos, tá? Então é isso que a gente tem que sempre estar atento, ok? Por falar então no tubo distribuidor e no próprio injetor, eles são a ponta do circuito, né, onde temos a distribuição e o controle do volume a ser injetado, controlado pela ECU através do TI. TI é o tempo de injeção, é o tempo que o injetor fica energizado. Esse tempo é calculado e comandado pela ECU em milissegundos, né? E é aí que são feitas as correções, as alterações, em virtude de ar-condicionado, em virtude de carga e por aí vai. Pessoal, mesmo sendo um sistema de combustível,
o módulo comando TI, sempre entendendo que a pressão do sistema é de 4,2 bar, que a vazão é suficiente, ou seja, a ECU trabalha num tempo de injeção padrão, porque ela não consegue medir a pressão real no sistema de combustível, porque não temos sensores na linha de combustível. Tanto que requer o quê? Uma verificação mais detalhada. Então é muito importante analisar todos esses detalhes, beleza? E aqui, claro, né, ela, a central, a ECU, a Electronic Control Unit, né, a unidade de controle eletrônico, 2 conectores, um pequeno e o grande, né, o pequeno é o conector A da carroceria, o grande é o conector B, ou do motor. Então aí nós temos o que? Uma distribuição de toda a parte de ligações com a carroceria, ligações com o motor. E quem que aciona a bomba elétrica? O relé. Então o módulo aciona o relé e o relé comanda a bomba elétrica. Aliás, né, nem é comandar, né? É só despachar 12 volts lá para a bomba, né? A tensão da bateria. Belezinha? Vamos então a mais uma dica aqui em nossa aula. Dica: o acionamento do sistema de partida frio ocorre pelo comando DCU, quando temos uma proporção de álcool e gasolina de cerca de 70% etanol, tá? Então, opa, passou bem da metade, e temperatura abaixo de 15 graus. Então tá aí a dica, né? Primeiro ele aciona, né, o próprio, né, relé, e este aciona a bomba elétrica de combustível. É bem simples e bem direto, ok? Vamos à perguntinha da nossa aula, antes do plantão de dúvidas. Pergunta: o filtro de combustível é comum a outros modelos, além do Agile, né? Além desse filtro servir para o Agile, serve para outros carros, outras linhas? Sim, né? É o mesmo de boa parte da linha GM e pega também a linha Fiat. Parece brincadeira, mas é um filtro com boa aplicação. Belezinha? Muito bem, alunos do universo do mecânico, vamos lá, né? Ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui com vocês. Tem várias perguntas, né? Então vamos lá, dentro do possível, responder a todos. Leandro Calegaro Gordilho perguntou: olá, Scopino, boa noite. Por que alguns veículos têm um fio ligado ao suporte do filtro de combustível, fazendo uma espécie de aterramento? Muito bem. Não é uma espécie, é um aterramento, tá? Só que não é um aterramento de energia elétrica, do tipo para funcionar positivo e negativo. Não. Ele é um aterramento do filtro para o suporte, para eliminar campo magnético que possa existir nessa movimentação do combustível, tá? Como sempre tem um único fluxo, né, um único sentido do combustível, há a possibilidade de criar campo magnético, tá? Então esse aterramento é só para isso, ok? Para não ter problema de campo magnético, para não ter problema de, na hora de mexer no filtro, não dar aqueles choques, né? Igual a energia estática, quando você fica ali com a calça jeans esbarrando no banco do carro, banco de couro, né? É para isso, para aterrar, eliminando energia estática. Belezinha? Pessoal lá da Shopcar, Sinara Nogueira, perguntou: eu não escutei direito quando o senhor falou quem é que corta os bicos, né? Bom, os injetores são cortados sempre pela unidade de comando. É ela que alimenta com o negativo, né, o pulsante, as válvulas eletroinjetoras. Mas o positivo é via relé também. Juliano Freitas: olá, professor.
Por que o filtro de combustível não pode ser usado no flex ou álcool? A questão não é flex ou álcool, a questão é o gasolina. Pessoal, o filtro de combustível há tempos atrás era gasolina um modelo, álcool outro, tá? E agora, já há um bom tempo, unificou. É um só, tanto para gasolina, quanto para o álcool, quanto para o flex, tá? O que muda é, em si, internamente, o papel, tá? Hoje já está um padrão só, ok? Daisy, lá da KDS Automotivas, né? Todo o pessoal da KDS Automotivas. Existe uma informação que ao encher o tanque e o sensor de nível dá um estalo, se colocarmos mais combustível, ele queima. Desconheço totalmente. O abastecimento de combustível é tranquilo, não tem problemas em relação ao sensor de nível, ele é super leve, né? Super tranquilo para subir e descer, e também é com acesso fácil, né? Embaixo do banco traseiro. Tem o pessoal da KDS Automotiva. Existe a necessidade de limpar o tanque uma vez por ano, devido ao acúmulo de sujeira. Essa preventiva ajudaria? Não vejo necessidade, tá? Ninguém recomenda isso. Mesmo porque tirar o tanque não é um serviço fácil. Trocar a bomba não é difícil. Levanta o banco traseiro, você tem acesso facilmente. Agora, descer o tanque já é bem mais trabalhoso, né? Se cobra aí pelo menos 3 horas de remoção, instalação e lavagem do tanque. Quando o tanque está sujo com areia, é visível, você percebe. A bomba vai queimar. Ao remover a bomba, você enxerga o fundo do tanque. Com uma lanterninha de pilha, né? Dá para enxergar. Se tiver areia, aí sim, tem que se cobrar a parte, tirar o tanque, tirar o combustível, lavar, secar e depois remontar tudo, tá? Leandro Gordilho, olha que pergunta legal. Scupino, é importante medir também a amperagem da bomba? É fácil medir a amperagem da bomba, não é difícil, tá? Não chega a 20 amperes, tá? Quando o filtro está entupido, vai passar de 20 amperes. Então, é no máximo 20 amperes, tá? Na prática, vai trabalhar com 12, 13, 10, dependendo da bomba elétrica. Mas não passa de 20, tá? Claro, quando você tem uma obstrução de pré-filtro, de filtro, vai ter uma amperagem maior, necessária para girar a bomba. Então, se você tem um hábito de medir a amperagem da bomba e ver uma amperagem alta, tem algum entupimento ou areia no tanque. Então é interessante analisar também. Também uma pergunta aqui interessante do Magno Bertoldi. Professor, esse pré-filtro do bico injetor deve ser trocado e é fácil de encontrar? Também o José Almir de Alencar também perguntou sobre o pré-filtro. É fácil de achar, não é difícil de remover, né? Existe um saca pré-filtro, né? Que você rosqueia e puxa, ele sai fora. Mas a recomendação é trocar os pré-filtros a cada 2 limpezas do injetor. Na primeira, só troca os anéis O-rings. Na segunda, troca os pré-filtros e os anéis O-rings. Sempre tem que trocar os anéis O-rings, tá? É importante isso. João Francisco de Souza. Professor, por que essa linha trava muito o corpo motorizado? Ele quebra muitas engrenagens, né? É bem comum realmente nessa linha. Pessoal, o importante é na hora de limpar o corpo eletrônico, primeiro, chave desligada. Limpa ele com descarbonizante e pincel. Abre manualmente, limpa ele com descarbonizante e pincel. Jamais force ele com a chave ligada. Aí que ajuda a quebrar a engrenagem, tá? Alessandro Tomás comentou um negócio interessante, ó. Professor, a dica da semana passada do Agile, né? Que ele teve um motor com superaquecimento, tá? E depois o motor não aumentava o giro, né? Então a dica é, o defeito era o sensor de fase, que danificou
com o superaquecimento. Esse carro estava limitando o giro do motor em 4.000 RPMs, depois que teve esse superaquecimento. Então, trocou o sensor de fase, zerou, matou, dormiu, né? Resolveu o problema. Pistola da autoelétrica do Toninho, né? Se der defeito no imobilizador, tem outro recurso para fazer o carro pegar, para fazer os bicos funcionar? Tem, se colocar ali um simulador de bico, o carro vai pegar. Claro, só para um teste, né? Só para uma análise, mas aí vai ter que arrumar, claro, ou a chave, ou o imobilizador, ou programar, tá? Então é importante que com um simulador de bico você faça o teste e comprove 100% que o defeito está ali. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, chegamos ao final de mais uma aula técnica. Obrigado por fazer parte do MEC. Próxima quarta-feira, veremos do Agile 1.4 Flex, sensor parte 1. Portanto, estaremos entrando nas aulas sobre os sinais de entrada, as informações que chegam para a ECU, as informações que chegam do estado geral do motor, assim como comentário de sensor de fase, MAF, MAP, rotação e por aí vai. Ficamos por aqui, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.